falando agora sobre educação. Vou passar a palavra para a professora Neila. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Pedro, ao longo desses anos, nós percebemos um aumento da violência dentro das escolas e principalmente dentro das salas de aula. Vários professores, professoras, diretores de escola são agredidos tanto por aluno quanto por responsáveis. E nós, mulheres, somos um pouco mais que 80% dentro das escolas no corpo docente. E aí a minha pergunta para você é: qual é a sua proposta para que a gente tenha dignidade e a oportunidade de trabalhar sem adoecer tanto como nós temos adoecidos, tanto fisicamente como psicologicamente? Olha, essa é uma pergunta muito complexa. Eu acho que eu deveria ter um programa inteiro para responder essa pergunta. Mas é uma pergunta muito importante, eu te agradeço por isso. Aliás, hoje eu vi as cenas lá daquele professor de 3 Rios. E o que eu quero dizer primeiro é o seguinte: no meu governo, esse tipo de aluno não continua na escola enquanto não tiver a oportunidade de aprender a respeitar as pessoas, principalmente o professor. Eu vou expulsar esses alunos de sala de aula e vamos montar um processo com assistente social, com psicólogos, para montar uma estrutura fora da escola para acompanhar esses jovens, entender a vulnerabilidade que ele possa estar sofrendo, para que ele volte ou não para a sala de aula quando aprender a respeitar as pessoas, quando tiver a capacidade de conviver no coletivo. Porque um aluno desse, se não for, enfim, se não tiver essa atenção diferenciada no primeiro momento, ele vai contaminar e atrapalhar a turma como um todo. Além de agredir, de desrespeitar o professor, ele acaba atrapalhando a aula, acaba atrapalhando todo o processo de ensino daquela escola, daquela classe, e a gente não pode continuar compactuando com isso. Eu sei que é duro, eu sei que é muito triste a gente ouvir uma realidade como essa, mas a gente não pode compactuar com as cenas que a gente acompanhou hoje. A gente precisa entender o que está acontecendo, mas imediatamente tirar esse aluno do convívio dos demais alunos, para que a gente possa voltar a ter normalidade de aula, né? E aí, junto com uma equipe multidisciplinar, acompanhar a família e, em especial, esse jovem, para entender o que está acontecendo, né? E, principalmente, dar a ele a oportunidade de poder se ressocializar, de retornar à sala de aula, mas com compromisso e com a capacidade de respeitar as pessoas, que a gente não pode continuar compactuando com isso. A gente precisa valorizar muito o servidor, a gente precisa acabar com essa distorção absurda, que hoje a média de um professor é de R$ 2.500, enquanto de um policial é de R$ 7.000. Enquanto a gente continuar só avançando em investimento de segurança pública e não avançar na educação, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de poder reverter esse processo. De 2010 para cá, o investimento em educação caiu pela metade, caiu praticamente pela metade, enquanto o custo com a segurança pública dobrou. Hoje são gastos quase 11 bilhões de reais no orçamento da segurança pública e os índices de criminalidade cada vez aumentam e continuarão aumentando, porque enquanto a gente não tiver a oportunidade de fazer com que o jovem de hoje não seja o criminoso de amanhã, enquanto o Estado não deixar de continuar a ser o principal fornecedor de mão de obra para o crime organizado, a gente não vai reverter esse processo. Por isso, a importância de copiar o projeto do Ceará, que é muito importante, que é fazer o estágio remunerado. A gente tem que competir literalmente com o crime organizado. A Boca hoje paga 50, 70, 80 reais a diária para um jovem trabalhar. E como é que a gente vai competir se não investir financeiramente nesse jovem? Então é importante a gente inseri-lo no mercado de trabalho através de um estágio remunerado para ajudar as empresas, mas principalmente para fazer com que esse jovem tenha a chance de não optar pelo crime organizado, que infelizmente é o que vem acontecendo. Eu tenho 30 anos de município e eu já perdi muita criança, muito jovem, muito adolescente infelizmente, para o tráfico. E eu gostaria que você pensasse bastante, com muito carinho, sobre as FATECs e as FIAs, para que elas realmente trabalhassem, oferecessem cursos e inserissem realmente os nossos jovens e os nossos adolescentes no mercado de trabalho, porque aí sim eles não vão ingressar no crime. Muito obrigada. Imagina, eu estive hoje com o pessoal do sindicato da FATEC. A FATEC, eu sou suspeito de dizer, é o meu xodó.
e vai ter um papel muito importante nesse governo, na questão da qualificação profissional. A FIA, sem dúvida nenhuma, quem vai conduzir o processo desse estágio remunerado, eles têm enfim, um know-how importante em cima disso, mas eu volto a dizer, a gente tem que dar a oportunidade de instrumentos para a escola, porque além da agressão, infelizmente por conta da falência da instituição família, que cada vez está pior, né, a gente empurra para a escola a responsabilidade de educar os nossos filhos, mas não damos à escola os instrumentos necessários para absorver essa nova realidade, essa nova responsabilidade. Então, por isso a importância de colocar o assistente social, o psicólogo dentro das escolas para identificar a vulnerabilidade desses jovens, saber se estão entrando para o mundo das drogas ou da criminalidade, para que a gente tenha a oportunidade de identificar e reverter esse problema antes que ele vá para as drogas, antes que ele vá para o crime organizado, porque depois que entra, infelizmente, ou geralmente só tem dois caminhos, que é ou a prisão ou o cemitério. Então, a gente tem que se fazer presente e reverter essa realidade. É o planejamento do PDT, né, Brizola? Obrigado, candidato. Obrigada, professora. Agora vamos seguir para a última pergunta da noite, que vai ser feita pela Carol Brito. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite. Uma questão que a gente entra muito em discussão é a realidade que os alunos vivem dentro das faculdades. Que a gente vê bastante mulheres tendo que levar os filhos por não ter onde deixar. E uma coisa que já era para estar funcionando realmente, um exemplo dentro da UERJ, é um espaço para deixar essas crianças. Sendo que a maioria é formação de professores. Por que não usar já os alunos como estágio para estar cuidando dessas crianças? Caso isso venha estar dentro do seu governo, em quanto tempo seria possível já colocar isso em prática? Olha, eu acho que a partir do segundo ano a gente tem esse trabalho. É muito importante a gente resolver primeiro a questão do CAPES, de conseguir o prédio do CAPES para acabar com essa angústia, para dar a oportunidade dos alunos estudarem num local mais digno e os profissionais também terem melhores condições de trabalho. Mas é totalmente possível, é muito o mais pesado que é a mão de obra, a gente tem essa oportunidade de ter uma mão de obra extremamente qualificada, mas mais importante do que isso é dar tranquilidade para a mãe poder ter a oportunidade de poder cursar a sua disciplina com tranquilidade. Aliás, a mãe só não, o pai também, porque às vezes o pai enfim, é afetado nesse processo quando a mãe está no mercado de trabalho e às vezes o pai deixa de estudar, deixa de ir para a universidade porque tem que ficar tomando conta do seu filho. A gente precisa colocar a educação como prioridade, a gente precisa valorizar os nossos alunos, não só com as bolsas, não só com os estágios remunerados, mas esses detalhes que vão ser muito importantes, não só para a tranquilidade de assistir aula, mas também para poder fazer com que os alunos aprendam através desse trabalho na creche de ter uma formação muito melhor. Eu sou totalmente favorável, aliás, eu tentei viabilizar isso quando era secretário de Ciência e Tecnologia, mas infelizmente por conta da minha briga com o governador a gente não conseguiu dar prosseguimento. Muito obrigada. Obrigada a todos. André? Gente, estamos chegando ao fim, teríamos certamente assunto para a noite inteira de um ao vivo sobre isso, mas estamos limitados pelo tempo. A gente vai abrir para as considerações finais do nosso candidato, do Pedro. Pedro, por favor, faça suas considerações. Eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer as meninas aqui por esse bate-papo bacana, pelo aprendizado que vocês me proporcionam todos os dias. E eu queria finalizar, já que é um programa de mulher, eu queria falar para as mulheres da minha vida, para minha avó, para minha mãe, para as minhas filhas, para minha esposa, enfim, agradecer por esse apoio que tem me dado, pedir desculpas pela minha ausência, por não estar conseguindo fazer como eu gostaria as minhas funções de pai, de filho, de marido, nesse momento de campanha e tal, enfim. Eu quero muito agradecer a toda a força que me dão, a todo o aprendizado, por serem parceiras, enfim. Eu tenho muito orgulho, enquanto muitos políticos aí têm vergonha do seu sobrenome, eu quero dizer, mãe, que eu me orgulho muito de ser seu filho. Sou filho da vereadora Rosa Fernandes, para quem não conhece, enfim. E para mim é uma alegria muito grande. Ontem um debate, infelizmente foi uma baixaria, as pessoas não tiveram a oportunidade de debater projetos. Eu fui talvez o único, eu não lembro se eu fui o único, mas ficou focado em propostas, né? E a gente fica muito triste quando vê a imprensa hoje
repercutir apenas a baixaria da briga entre um candidato e outro, e não focar naquilo que é essencial, que são as propostas de cada candidato. Então eu volto a dizer, né, acho que eu não peço voto para ninguém, eu peço para as pessoas levantarem a minha vida, levantarem quais são os meus projetos, as minhas propostas, saber se são coerentes ou não. A gente tem esse cuidado de fazer uma proposta muito austera e por isso, obviamente, a gente não consegue agarinhar tantos apoios, mas o Estado vive hoje a maior crise da sua história. E se a gente não implementar uma política austera, fazendo com que nesse primeiro momento a gente tenha a capacidade de gastar só aquilo que a gente consegue arrecadar, tirando as receitas variáveis para que numa crise internacional a gente não volte a ter, mesmo com o regime de recuperação fiscal, o retorno do atraso de salário para os nossos servidores, para pensionistas, aposentados, para interromperem os serviços essenciais nas escolas, nos hospitais ou nas universidades, enfim. É totalmente importante a gente ter o equilíbrio e o discernimento de escolher melhor os nossos candidatos. E para finalizar, uma outra preocupação que a gente tem, principalmente quando vê os principais candidatos aí responderem processos, estarem concorrendo sob liminares, né, o custo de esses candidatos ganharem na urna, mas perderem no tribunal e trazendo uma instabilidade ainda maior para o Rio de Janeiro, é muito grande. Então vamos procurar levantar a vida de cada um, porque por onde eu passo, eu repito isso todas as vezes. Eu ouço que político é tudo ladrão e tudo safado. Mas a gente esquece que quem escolhe os ladrões e os safados somos nós. E a gente esquece também que a gente tem essa cultura do rouba mais faz. Rouba mais faz, pelo amor de Deus. Se o cara é ladrão, ele tem que ir para cadeia, ele não pode estar representando a população. Então eu peço a oportunidade de você investir um pouquinho do seu tempo, levantando a minha vida e a vida dos outros candidatos, conhecendo as minhas propostas e a dos outros candidatos, porque dessa forma vai correr um risco menor de você se arrepender pelos próximos 4 anos. Muito obrigado e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado, André. Obrigado, meninas. E galera, vamos acompanhar o programa de governo do Pedro pelo site, né? Vamos acompanhar pelo Facebook e as redes sociais também, tá bom? Twitter, tá tudo aí. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, meninas. Boa noite. Agora sim as Boa palmas. noite. Aê!